chegando o nosso programa hoje em clima de Copa Libertadores da América. Ontem tinha tudo para ser uma noite alegre pro Palmeiras, né? Afinal de contas, ia encarar o freguês Júnior Barranquilla diante da torcida, com uma grande chance de encaminhar a classificação, como de fato aconteceu, para a próxima fase. Mas aí, um grupinho de torcedores conseguiu estragar a festa do Verdão. O muro do Allianz Parque amanheceu pichado na quarta-feira. As mensagens pediam a saída da conselheira e patrocinadora Leila Pereira e do atacante Borja, além de chamar o time todo de pipoqueiro. Era a senha de que o dia não seria dos mais tranquilos. Os 3 jogos sem fazer gol, a perda da liderança na Libertadores e a eliminação do Paulista na semifinal pelo São Paulo eram as principais causas da revolta. O Dudu tá ganhando milhões, o Lucas Lima não quer saber de nada, o Borja parece que tá com dor de barriga, meu. Esse cara tá desanimado, pô. Tá sem vontade, tá muita amizade com o Filipão, tem que ter garra e alma no coração. Mas a insatisfação se transformou em vandalismo e violência. Esta imagem, gravada por celular, mostra o ônibus do Palmeiras sendo apedrejado pela própria torcida na chegada ao estádio. Tu me viu com cara de assustado? Não, só tô te perguntando. Eu não tenho medo de bandido, ninguém tem medo de bandido. Entendeu? Nós temos respeito pelo nosso clube, pelo nosso torcedor e trabalhamos pelo nosso torcedor. Então é só isso que aconteceu. Ninguém estava assustado que não fosse enfrentar um jogo. Tanto é que eles, jogadores, enfrentaram isso com naturalidade. Então, gente, não vamos dar visibilidade a quem não merece, pelo amor de Deus. O clima continuou tenso aqui dentro do estádio. Quando os jogadores entraram em campo, a principal torcida organizada do clube começou a chamar o time de pipoqueiro. Mas foi vaiada logo em seguida por todos os outros torcedores presentes aqui no Allianz Parque. Eu tenho que agradecer a torcida do Palmeiras, a verdadeira torcida do Palmeiras, tanto eu quanto o Bruno, quanto os jogadores. Nós devemos agradecer e devemos bater palmas a eles. Só isso. O restante, tenho que comentar. Acho que jogamos um jogo bem equilibrado, estudado pela forma como a equipe adversária jogava e conseguimos os 3 pontos que pretendíamos. Acho que a gente fez uma partida, principalmente na marcação, muito consistente, né? E criou bastante oportunidade para fazer os gols. Então a gente sai muito feliz pelo grande jogo e pela grande vitória. O resultado elimina o Júnior de Barranquilla e deixa o Palmeiras a apenas 1 ponto do líder São Lourenço, mas 5 na frente do Melgar. Para se classificar para as oitavas de final, o time chamado de pipoqueiro pela torcida organizada só precisa empatar com o Melgar na próxima rodada. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Lamentável o que ocorreu. São torcedores do próprio time agredindo, né, o próprio time. E aí, quem vê uma cena dessa, vamos imaginar, esse cidadão acordou do coma agora. Aí ele acordou do coma depois, sei lá, de 10 anos dormindo. E aí ele vê essa situação dos torcedores apedrejando o ônibus e vai falar assim, nossa, o Palmeiras será que está há 16 anos ainda sem conquistar um título? É verdade. Será que é a fase pré-Parmalat ou será que o Palmeiras foi rebaixado para a segunda divisão? Meus amigos, o Palmeiras ele foi campeão brasileiro no ano passado. Né? Nos últimos 3 anos ganhou 2 campeonatos brasileiros. 4 meses atrás o Palmeiras foi campeão, foi eliminado numa semifinal de campeonato paulista, nos pênaltis para o São Paulo. Quer dizer, então não há nada que justifique, quer dizer, não existe nada, mesmo que o time tivesse 20 anos sem ganhar um título, nem isso justifica esse tipo de comportamento. Né? Mas o Palmeiras acabou de ser campeão recentemente, tem um maior elenco. Não está jogando bem? Não está jogando bem. Mas nada, mas absolutamente nada justifica um comportamento como esse. E o que é mais lamentável, eu não sou daqueles paladinos da justiça que acha que tem... Mas esse tipo de comportamento não pode simplesmente o cara ser preso, né, ou se apresentar da delegacia, ser liberado depois, que ele volta para casa como se ele fosse um grande herói, com as marcas, sabe, de um grande feito. Foram encontradas mensagens, inclusive com os torcedores que atiraram pedras, alguns, que estavam prevendo, inclusive, emboscada, não é? Uma emboscada para quando o ônibus deixasse o estádio. Nossa. Ou seja, ele não foi lá torcer, né? Não tá foi torcendo para o time perder, né? Não, pelo contrário, ele já foi realmente pensando em ter uma ação violenta. Agora Celso, boa noite. Boa Celso, noite, Michele. Boa noite. O Palmeiras ontem jogou muito bem.
Você pode ver que todos os gols foram de bolas trabalhadas, né? O Palmeiras voltou a ser o Palmeiras que a gente estava acostumado a ver, né, no ano Especialmente passado. no segundo tempo, né? O primeiro tempo ainda está bem Exatamente. morno, né? Todos os gols de bola trabalhada, o Dudu voltou a jogar bem, porque é o principal jogador do Palmeiras. O Everton fez grandes defesas, enfim. O Palmeiras ontem se reencontrou, não só com a vitória, mas com o bom futebol apresentado no ano passado, que o tornou campeão brasileiro. Então acho que a torcida, é claro, né? O futebol, o jogador vive naquele paralelo entre a glória e a derrota, mas ontem o Palmeiras mereceu a vitória. Lógico, Júnior Barranquilla é freguês, mas independente da fraqueza do adversário, foi a força que na prática o Palmeiras impôs, né, dentro de campo, e isso fez prevalecer e conquistou uma grande, importante vitória, e a classificação já está assegurada. E eu queria só fazer mais um comentário, Mi, que é algo que eu falo já há muito tempo, nesses meus 30 anos de carreira, e que ainda assim eu não consegui compreender como isso funciona. A gente vive num país desigual, cheio de corrupção, com a educação largada, a saúde largada, com corrupção em todos os setores da política. E aí você vê o cidadão inconformado, porque o time dele foi eliminado numa semifinal de Campeonato Paulista. Para mim é inconcebível, por mais que eu entenda a paixão pelo futebol, um comportamento... Se essa ira fosse utilizada para fazer isso desse país um país melhor, sabe? Talvez a gente fosse a Dinamarca. Não, eu concordo com você, Celso, mas eu questiono a você e ao Miller. Não foi a forma como foi eliminado, de ter jogadores se escondendo na hora de bater o pênalti, que influenciou isso, Celso? Então, porque, na verdade, eu já vi o Corinthians também ser eliminado pelo Flamengo naquela Libertadores. Pelo Tolima. Contra o Tolima, e o público aplaudiu. Porque O Santos sentiu aplaudiu que o time agora na eliminação o time contra o caiu de pé. Corinthians. E o Palmeiras, na visão do torcedor, se escondeu, Miller. Sem dúvida nenhuma. O Palmeiras jogou muito mal contra o São Paulo. Eu até falei no Mesa Redonda, domingo passado, o Palmeiras jogou bem o primeiro tempo no Morumbi. Mas na sua própria casa, diante da sua torcida, os principais jogadores não renderam. Dudu não jogou nada, o Bruno Henrique também. Quer dizer, quando os principais jogadores não rendem, sem dúvida nenhuma, o time pênalti, jogaram a responsabilidade para um coitado de Zé Rafael. Mas vamos lá. O Corinthians perdeu o Flamengo, foi aplaudir de pé. O Santos perdeu, foi eliminado pelo Corinthians, os pênaltis, foi aplaudir de pé. Não gostou da eliminação? Vai. Sim, não tem que ter violência. Não há nada que justifique um comportamento como fazer emboscada para ônibus, atirar pedra, ferir alguém. Brincadeira, né? Isso é absurdo. Por mais insatisfeito que esteja, vai. Sabe? Vai, reclama. Picha, pode pichar. Não, pode pichar o muro, não. Agora, pode também. Agora, não há frustração que justifique um comportamento como esse. Pichar o muro só da casa dos outros, né? Não, da casa dos outros não, porque eu entendo o torcedor ficar irritado e pichar o muro, mas até a dona Leila falou que há um componente político quando colocam o nome dela. E é óbvio que existe um componente político ali. Quem que não quer a Leila como patrocinadora? Quem que não quer? Tomara aquela... Leila, vai pro Tricolor. Você será muito bem-vinda lá. É verdade, vai pro meu Juventus lá da Moca, nossa senhora, vai ser a rainha da Moca, Leila Pereira. Bom, é o seguinte, não dá tempo de perguntar uma coisa pro Miller mais não, né, chileno? Sobre essa coisa de... Você já esteve alguma vez em um ônibus que tomou pedrada? Já, várias vezes. E como que você se sentiu nessa ocasião? Claro, naquela época o ônibus não era como esse, bem moderno, tá? Com medo danado, a pedra pegar na tua cabeça, como é que faz? Quer dizer, no final de Libertadores contra o News Old Boys, lá em Rosário Central, nós nos trocamos dentro do ônibus. Mas o ônibus debaixo de pedra, fogos, aquela coisa toda. Quer dizer, mas aí no caso era da torcida adversária, não da sua própria torcida. Quando é da sua própria torcida, sem dúvida nenhuma, fica uma frustração, uma tristeza por esse comportamento.